E, Cauê, bom, como a gente já falou, você está há bastante tempo na Globo. Sim. Tem algum momento, assim, que te marcou mais? Alguma coisa que você fala, isso daqui representa minha trajetória aqui, minha passagem na Globo? Eu tenho alguns momentos, né? Ao longo de 22 anos você vai colecionando algumas passagens. Mas, assim, a gente acaba sendo sempre marcado pelos grandes eventos, né? Quando você está nos grandes eventos, quando você participa da cobertura de grandes eventos, todos eles vão te marcando. Eu digo de Copa do Mundo, Olimpíada, tudo isso vai te marcando muito, né? Você fica muito na memória. Mas eu também, estava até conversando um pouco antes aqui, acho que um ponto muito importante para mim foi a minha entrada no Esporte Espetacular. Né, eu entrei como estagiário, cumpri o ano de estágio da Globo, fui contratado, fiquei 2 anos trabalhando em alguns produtos, diversos produtos do Sport TV. À época, as redações eram separadas, né? Cada plataforma tinha a sua estrutura, a sua redação. Então, eu fui convidado para a redação do Esporte Espetacular. E aquilo ali, para mim, foi uma mudança, ali para mim foi uma guinada, porque o Esporte Espetacular me permitiu desenvolver na produção, na edição, né, fazer reportagens, permitiu conhecer lugares, conhecer, entrevistar os personagens. Então, esse para mim é um fato, né, uma mudança de chave ali que para mim foi muito importante e me ajudou a construir o que viria depois. Aí já numa fase, já saindo, vamos dizer, da produção de conteúdo 100% do tempo, para uma fase já de gestão, né, primeiro na edição como editor executivo do Esporte Espetacular, depois como chefe de reportagem, enfim, depois programas e agora na chefia de redação do Esporte em São Paulo. E quando a gente fala de emissora de televisão, a gente fica só no produto televisivo, a gente não fica no produto escrito. Perfeito. Mas são diversos profissionais que trabalham ali na parte de redação, de edição, né? E mais do que tudo, desculpa te cortar, e mais do que tudo hoje, por exemplo, na redação de São Paulo, que eu gerencio, estão comigo os produtores de TV, os editores de TV, os repórteres, os cinegrafistas, mas também toda a equipe do GE. Globo. Ah, que legal. Então, na verdade, hoje... pensando no macro mesmo, pensando né? no macro. Já é uma reestruturação, né? Um olhar da Globo que vem desde 2017, dessa junção de redações para que uma colabore com a outra. Eu acho que hoje faz muito mais sentido a gente... Claro, cada um tem sua especificidade. O repórter, o setorista do site, do GE. Globo, que cobre o São Paulo, ele tem que ter... Ele não pode estar misturado com outras coisas, né? Ele tem que estar dedicado a esse setorismo. Mas ele também não pode estar distante daquilo que a gente vai fazer para o Globo Esporte do dia seguinte. Exatamente. Né? Não adianta cada um correr para um lado. Então, é uma coordenação pensar nos esforços, produtos também, né? É pensar em como... Vamos dizer uma notícia do momento? Como a gente pode noticiar sobre o Arboleda em diferentes plataformas e de diferentes maneiras. O que interessa, então, para o GE. Globo, nós vamos ser mais específicos. A linguagem. A linguagem, exato. E eu diria até a profundidade daquilo que a gente vai contar. Exato. Né? Às vezes, para o GE. Globo, a gente tem que contar tudo. Ali, o cara que tá, né, o leitor está procurando ali o hard, ele quer saber mais. Para o Sport TV, alguma coisa mais parecida com isso, né? Notícia ao vivo o tempo inteiro, né? A Arboleda respondeu, a Arboleda apareceu, a Arboleda... E enquanto para a Globo, a gente vai ter que explicar isso para um público que não é um público do esporte. Né? O Globo Esporte, vamos olhar o Globo Esporte. Já faço até uma provocação assim. Quando vocês olham, o que parece ser o público majoritário do Globo Esporte quando ele está no ar, assim? Pensa aí, Pedro, me fala Cara, então, é porque a gente vai perguntar sobre o Fred, justamente. Tá. Mais pra frente. Então, nós vamos entrar depois nisso, mas nessa primeira provocação. Então, hoje eu diria que então é o público mais jovem, eu acho. A princípio, eu diria. Vou te surpreender. O público majoritário de TV naquele momento do Globo Esporte é um público feminino, mais velho, de classes C, D e E. Que está na hora do almoço, que às vezes é aquela senhora que gosta de futebol, que está no momento de almoço e não quer uma linguagem didática. Matou, é isso. Então, olha como o Globo Esporte ele tem que procurar transmitir essa notícia. Estou usando a Arboleda como exemplo, mas a notícia da Arboleda. Mas eu não posso partir do princípio de que aquele telespectador, aquele público, ele já sabe o que sabe o público do Sport TV. Ele nem quer saber o que sabe o público do Sport TV ou nem quer saber o que sabe o público do GE. Globo. Ele está ali procurando alguém que, de alguma maneira, passe a informação para ele, mas também explique. Não adianta eu chegar, não contar que o Arboleda é equatoriano, que ele está no Equador, que ele é um defensor do São Paulo. Enfim, eu acho que isso explica muito bem. Eu acho que essa coisa do público do Globo Esporte, ela é surpreendente, porque realmente o nosso primeiro estereótipo é pensar no hard user de futebol, acompanhando o Globo Esporte. E, na verdade, ele é um público mais velho, feminino, que foge daquele estereótipo que a gente pensa
E que assim, é isso, é a dona de casa que acompanha. Exato. E a gente tem que explicar que, às vezes, nessa atualidade das redes sociais, a gente precisa explicar. Quando a gente fala que aquela senhora é a mulher que tem mais de 40 anos, Às vezes até mais de 40. até mais de 40, né? Às vezes 50, 60, que Perfeito. está em casa, que não tem a leitura. Então a gente precisa explicar hoje, né, o que acontece, porque senão a gente pode cair num viés que hoje na rede social é muito complicado. Mas a gente tem que explicar o público, porque é um nicho que a gente tem que abordar, que não está acostumado com a linguagem Com a do futebol, linguagem, com tatiquez. perfeito. Então a gente precisa E entrar mais do que nessa acostumado, ela não quer. Exato. De novo, é o que o público busca, né? O Thiago Leifert fez muito disso. Fez muito disso. Fez muito disso de buscar. Eu acho que a TV aberta hoje, ela qual é a grande força dela hoje? É ser ampla, falar com todos os públicos. Porque a rede social, ela fala com o nicho. Exato. E a TV aberta, ela fala com o amplo. Então, a gente, do mesmo jeito que a gente tem que ser amplo no Globo Esporte, o Jornal Hoje, em seguida, tem que ser amplo também. Para explicar todas as minúcias do que está acontecendo no Irã. A TV aberta precisa ser ampla. A TV aberta precisa ser ampla. Ela tem que ser... Para explicar tudo o que está acontecendo no Irã, não adianta ele não pode chegar lá com o tatiquês da guerra. O Globo News. Né? Não adianta ele chegar lá com o tatiquês da guerra que ninguém vai entender nada. Você vai falar para um público muito restrito. Então, do mesmo jeito que a gente tem que explicar, que a gente tem que ser aberto a esse público, o Jornal Hoje, em seguida, tem que ser aberto ao público também para falar da guerra, da economia, do que está acontecendo no país e, de novo, do esporte, porque isso também está na nossa redação, né? Parte das incumbências da nossa redação aqui em São Paulo, uma parte dela é atender os jornais de rede, como o Jornal Hoje, por exemplo. E a gente tem um bloco de esportes muito grande lá, que tem se consolidado muito bem com o Luiz Teixeira, que é um baita comunicador. E quando o Luiz vai para lá, ele tem que ser diferente do Luiz Teixeira que era no Sport TV e diferente do Luiz Teixeira até do Esporte Espetacular. Exato. Então, cada um encontrando a sua... né, encontrando a forma de se comunicar com esse público daquele horário, mais amplo, que não está buscando a especificidade do assunto.